Fala pessoal, terceiro vídeo aqui falando das certificações no Ágil. A gente já falou um pouquinho aqui de o que é uma certificação, o que ela representa para o profissional, quais são as certificações que tem dentro do modelo Scrum, que é um dos modelos de trabalho dentro do Ágil, e a gente escolheu também que a gente ia se preparar para fazer a certificação da Scrum Org, né? Estudar um pouco mais, pegar uma certificação que exige um pouco mais, e para começar a estudar Ágil, não tem como começar por outro lugar que não seja o Manifesto Ágil. Então a ideia de hoje, do nosso vídeo, é a gente dar uma lida rápida no Manifesto Ágil e comentar um pouco sobre esse manifesto que é a base do pensamento ágil, tá? É muito importante a gente saber que o ágil, ele fala muito de comportamento e ele fala muito da forma como o time trabalha. Então a gente tem que saber qual é o pensamento que tem por trás desse modelo. Tá? O Manifesto Ágil começa assim: estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo-o nós mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo. Através deste trabalho, passamos a valorizar, indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Software em funcionamento mais que documentação abrangente. Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. E responder a mudanças mais que seguir um plano. Ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita, e aí eu volto a frisar, mesmo havendo valor nos itens à direita, eles não são desprezíveis, valorizamos mais os itens à esquerda. Então, a gente tem que capturar esse pensamento aqui e entender que é uma valorização. Algumas coisas valem mais que outras, mas não significa que essas outras não têm valor nenhum. Olivia, para a gente começar aqui, você podia fazer para a gente uma comparação entre o que a gente acabou de ler aqui no Manifesto Ágil e o que você tem visto nos trabalhos dos times ágeis na prática? Oi, gente, tudo bem? Legal estar aqui falando de novo desse tema. Posso sim, e mais do que eu tenho visto, eu tenho uma provocação aqui. Quando a gente fala em indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, o que eu pergunto para vocês é o quanto de governança tem na empresa que vocês trabalham, quanto tem de governança e quanto tem de burocracia, né? O que eu tenho visto é que esse primeiro valor aí do ágil é muito mais difícil trabalhar com ele em empresas grandes do que em empresas menores, devido ao tamanho. E quando a gente fala software funcional mais do que documentação compreensiva, abrangente, eu queria perguntar para vocês o quanto de documentação de software que vocês produzem que vocês realmente utilizam depois. Quanto de documentação é revisitado depois? O quanto vocês crescem essa documentação ou realmente utilizam? E aí a gente fala colaboração com o cliente mais do que negociação contratual. O quanto vocês formalizam conversas com os clientes, seja por e-mail, seja através de documentos, né? Normalmente a gente combina as coisas, depois solta o e-mail para formalizar, para não ter problema. Não é um contrato, mas está ali, documentado. E aí a gente fala de responder a mudanças, né? Mais do que seguir um plano. Quando a gente trabalha no Cascata, eu não lembro de nenhum projeto que eu terminei no prazo, com o escopo correto e usando o orçamento proposto inicialmente, né? Então, eu quero deixar essa provocação. Se não vale a pena a gente realmente pensar mais dessa forma, indivíduos e interações, software funcional, colaboração com o cliente e responder mais rapidamente às mudanças. É bem legal. Eu acho que assim, as provocações elas são muito em linha com o que a gente vê no dia a dia, né, as dificuldades que as empresas têm de forma geral, né, em adotar o ágil. Mas aproveitando, acho que assim, quem talvez esteja vivendo menos dentro desse mundo do ágil, né, do grupo aqui, seja você que tem pouca experiência, né, com ágil, eu queria que você fizesse para a gente aqui o que você achou, vendo aqui, né, o Manifesto Ágil e pensando no seu dia a dia de trabalho, o que você consegue fazer de relacionamento, assim,
as coisas aqui parecem ser interessantes, ou a forma como você trabalha parece ser mais interessante do que essa ideia aqui. O que você achou? Eu trabalhei numa empresa, não atual, mas uma empresa que fazia-se muitos documentos, mas muitos. E passava-se meses, 4, 5 meses, e não entregava nada para o cliente. Eu achava isso um desperdício total. É como se a E documentação fosse o valor, né? fosse o valor, e quando entregava para o cliente, não era bem isso, o escopo, falta mais coisas, e a gente nunca chegava a atender a expectativa do cliente, porque a gente não entregou nada. E isso, assim, foi desgastando a equipe de uma forma que ficou, assim, até um ambiente meio que insuportável para trabalhar, entendeu? E a gente pegava assim bastante, olha, é só documentação, não está funcionando, vamos mudar. Mas assim, parece que a cabeça de quem está em cima não pensa de outra forma. E a gente ficava ali preso, à mercê disso. E eu imaginando que se aplicasse o ágil naquele momento, nossa, seria o melhor dos mundos, entendeu? Por isso que eu me interessei muito pelo assunto, para não ver tanto desperdício, e era uma equipe que tinha muito talento, entendeu? E a gente via aquele desperdício todo de tempo e de pessoas ficando desgastadas por conta de uma coisa que não funciona, né? Trabalhar de uma forma que não funciona. Quando a gente coloca a documentação como se fosse o maior valor a ser entregue para o cliente, realmente a tendência é que você comece a investir muito tempo na documentação e se preocupe menos com a entrega que você tem que fazer, né? Exatamente. E aí tem um problema também que é o contrário, né? É virar totalmente o contrário, e aí não, então agora eu não vou fazer documentação nenhuma mais, que é algumas coisas que acontecem com alguns times ágeis. E a dificuldade talvez seja em achar o meio termo, né? Achar um meio termo onde a documentação tem um valor, mas ela não é um valor em si, ela serve para eu entregar alguma coisa depois, né? Eu queria aproveitar, o Vitão, a Maísa trouxe para a gente, né, aqui um dos valores, né, falando da documentação. Eu queria aproveitar, queria pedir para você, antes de vocês fazerem as considerações, né, queria perguntar mais uma coisa. Quanto a essa ideia de interação entre as pessoas, né, que teoricamente a gente deveria estar próximo das pessoas, ter comunicação, e também a questão de estar muito próximo ao cliente, em detrimento aos contratos. Olhando para o seu dia a dia hoje, para as coisas que você tem visto, para as equipes que você conhece aí, que trabalham e tal, um pouco também do que a Olivia já trouxe de provocação, o quanto isso é factível e o quanto isso é difícil de implementar pela mentalidade das pessoas, na sua visão? Bom, boa noite, pessoal. Vamos lá. Você me fez, acho que, 3 perguntas, né? Vou tentar responder as 3 de uma vez só. Bom, factível, eu acredito que seja. Me parece até bastante simplista esse valor, o que me deixa até bastante impressionado. Acho que às vezes a gente complica tanto as coisas e elas podem ser mais simples. Então eu entendo que indivíduos e interações, isso a gente tem a todo momento, todo dia, para tudo que a gente vai fazer, não só na vida profissional, mas na pessoal. Mas a gente acaba ficando bastante essas relações quando elas deveriam ser mais simples. Na prática, aí com 18 anos praticamente na área de TI, o que eu concluo? Que as pessoas, elas têm um pouco de egocentrismo na hora de desenvolver software. Então, muita gente acha que já entendeu todo o escopo, sabe mais que, às vezes, que o cliente, e acha que essa iteração ela não é necessária. Então, ok, fiz um alinhamento, levantei, fui lá, estudei, mas não muito na prática, assumo que eu sei, saio fazendo, mesmo que seja ou a documentação, o próprio software em si, e na hora de eu entregar, o cliente não sabe exatamente o que foi feito, não reconhece aquilo como um produto
de fato queria, e aí a gente começa a ter os problemas aí de software, né? Os problemas conhecidos aí de comunicação. E eu entendo que, olhando para essa simplicidade desse primeiro valor que a gente falou de indivíduos e interações, dessas experiências que eu tive ao longo da minha experiência profissional, eu entendo que todos os problemas e burocracias acabam surgindo a partir disso. Então, como na hora da entrega, o cara que fez achou que sabia, o cara que está recebendo não reconhece, passa-se a criar um processo mais rígido. Então, tenho que fazer documentação de tudo, tenho que pegar e assinar com sangue, para que na hora que seja entregue, ninguém não sei o que é isso. E o trabalho não seja jogado fora. Mas, olhando todo esse aspecto, todo esse contexto, a gente não consegue, de fato, ter uma boa eficiência, porque as duas pontas não conseguem se entender. Então, na essência, se a gente tivesse indivíduos e interações sendo feitas de uma forma mais simples e sem essa questão de eu sei mais do que você, eu sou mais inteligente ou coisa do gênero, talvez a gente conseguisse aplicar isso na prática e ser bastante eficiente. É bem bacana, assim, a gente tentar fazer essas relações, né, entre a teoria e a prática. Eu, às vezes, para falar bem a verdade, eu me pego pensando que tem algumas teorias, e aí você pegou bem um ponto, né? A interação entre as pessoas deveria ser, talvez, o mais simples possível, né? Para que a gente tivesse o menor problema. Então, quanto mais burocracia a gente cria, mais pontos de possíveis problemas a gente está criando, né? Eu acho que, sim, a Olivia trouxe um ponto, assim, é difícil conseguir fazer esse tipo de coisa numa grande empresa. Aí eu queria até, Olivia, eu queria devolver aqui a bola para você agora e te perguntar o seguinte: o que você acha que a gente poderia fazer, aí é achismo mesmo, tá? O que você acha que a gente poderia fazer num ambiente de uma grande empresa, fictícia qualquer, não importa qual seja, para facilitar a interação entre os indivíduos? Fácil pergunta, né? Vamos lá, tenho resposta para ela, tenho uma opinião sobre. Quando eu falo que é mais difícil fazer numa empresa grande, é por causa da burocracia e da governança. Mas eu acho que a gente pode começar pequeno. O que eu, como uma colaboradora que estou lá, posso fazer para mudar isso? Não sei se vocês já ouviram falar do efeito golfinho e do efeito submarino. Eu vou contar a historinha deles para vocês, e vocês vão ver que o efeito golfinho ele passa por esses 4 itens: indivíduos e interações, software funcional, colaboração com o cliente e responder às mudanças. Qualquer coisa que você vai produzir, entregar, executar, você pode optar por fazer no modelo golfinho ou no modelo submarino. Qual que é o modelo submarino? A pessoa te pede algo e você lá no final, aí você emerge, a pessoa te pediu algo, você executa, produz, lá no final você aparece de novo na superfície e entrega, sem ter nenhuma interação com ela. E o efeito golfinho você emergiu, a pessoa te pediu algo e você vai emergendo sempre, vai indo para a superfície sempre, fazendo FUs, checkpoints com o solicitante. Aí você está interagindo mais, você concorda? A gente está focando mais nas pessoas conversando. Se for o caso de um software, você está mostrando, está fazendo uma experimentação, está dando o mínimo de MVP para saber se era isso mesmo que foi pedido, até porque quando a gente pede algo, essa é uma dificuldade, né, de quem está pedindo, ela ainda não sabe o que quer, ela tem ideia do que quer. É por isso que a gente faz a experimentação, né, para a pessoa ter certeza que quer, e a gente responde a mudança alterando esse software, alterando esse produto, e aí você também está colaborando com o cliente. Então, acho que nosso dever se a gente estiver numa grande organização, a contribuição que a gente pode fazer é isso, sejamos golfinhos e não submarinos. É interessante, né? Assim, a gente também pode ver que nas grandes corporações, às vezes é mais fácil para a pessoa que está lá executando fugir da responsabilidade, né? E dizer assim, ó, não, eu não posso fazer nada. A empresa é assim, a burocracia é assim, eu não posso fazer nada. E aí o que você está trazendo, que eu acho que é um puxãozinho de orelha, né?
nesse pensamento tem coisas que a gente pode fazer sim, e se todo mundo começar a fazer a sua pequena parte, daqui a pouco a empresa inteira está funcionando desse jeito. Obviamente que é difícil imaginar que todo mundo vai fazer isso, mas se cada um começar a pensar, então vamos lá, eu vou fazer as coisas que eu aprendi, eu vou pôr em prática, realmente é capaz que muda, né? Dá uma mudança e consegue trazer talvez um modelo novo de trabalho para a empresa que vai emergindo, né, através das pessoas que estão aí em algumas ilhas fazendo isso. Eu queria, assim, deixar aí para o Vitor e para a Maísa ver, em relação ao que a gente leu aqui dos valores do ágil, tem alguma coisa que, quando vocês ouvem aqui, gera dúvida, gera questionamento, ou não acho que isso deveria ser exatamente assim? Tem alguma consideração que vocês pensam em relação a esses valores que a gente acabou de ler? Na verdade, eu queria explorar um pouco essa questão do que a Maísa colocou, que para mim também é um ponto interessante, que eu tenho dúvidas em relação a o quanto o ágil resolve, ou quanto a gente precisa de pessoas com experiência em elicitação de requisitos, por exemplo, para resolver dentro do formato ágil, tá? Eu vou pegar aqui de novo antes de deixar a Olivia falar. Porque agora você deixou a bola quicando, e esse é um ponto que, assim, aí é uma visão pessoal minha muito forte, tá? Vamos lá, eu vou tentar falar de uma forma que fique mais claro. O ágil não resolve nada, tá? Na minha opinião, o ágil não resolve nada. Se você está trabalhando de uma forma errada e você implantar o ágil, você vai piorar ainda mais. Por quê? Porque você já está fazendo alguma coisa de forma errada, e aí você vai acelerar isso, você vai tirar controles, você vai fazer as pessoas quererem trabalhar de uma forma mais informal, porque não tem muito como fugir de que o ágil traz essa ideia de ser um pouco mais informal, e talvez a ideia realmente seja essa, mas para isso o time já tem que trabalhar muito bem. Então, eu acho que a engenharia de requisitos, conhecer técnicas de elicitação de requisitos, conhecer técnicas de documentação, de gestão de requisitos, te ajuda muito mais nisso do que o modelo ágil em si. Então, ele teria que ser a primeira camada. A primeira camada é aprender técnicas, aprender ferramentas para fazer as coisas. Depois que eu já aprendi isso, que eu já comecei a trabalhar, aí o ágil vem como um potencializador desse time que já está rodando bem e ele vai rodar melhor ainda, tá? Mas assim, fiquem totalmente à vontade para discordar, tá? Essa é uma opinião minha e até um pouco forte, tá? Olivia, o que você acha? Eu acho que quando a gente fala no ágil, a gente só fala dos requisitos de uma forma diferente, né? Quando a gente olha para o cascata, a gente nem sempre tem um formato, né, de requisitos para escrever, apesar da engenharia de requisitos estar aí para todo mundo usar. Quando você vai para o ágil, você começa a escrever histórias de usuário. Aí sim, eu acho história de usuário, você tem que saber engenharia de requisitos, porque não adianta você escrever uma história de usuário onde diz quem quer o quê, quem vai fazer o quê, se você não sabe licitar requisitos. Aí eu acho que é um conjunto. Mas eu acho que a gente tem que separar os problemas. Uma coisa é problema na hora de licitar requisitos, uma hora é problema na hora de desenvolver. Eu concordo que o ágil não vai resolver os problemas do mundo, mas o que o ágil traz, pelo menos, é uma proximidade do time. Deveria ficar mais ágil essa resolução de problemas, essa é a minha opinião. Mas concordo que licitação de requisitos não vai morrer, gente. As pessoas têm que saber pedir e a gente tem que saber entender e medir depois. É isso aí, mas eu só talvez seja um pouco mais enfático, né, nesse ponto. Até porque, como eu trabalho há muito tempo com engenharia de requisitos, e dentro do modelo ágil, eu vejo muita gente que eu vou chamar aqui de pseudo-agilista, né, que fala que não, engenharia de requisitos não existe mais, o modelo ágil é totalmente diferente, né, e é isso que a gente talvez tenha que entender um pouco melhor, mas eu concordo com você sim, viu, Olivia? Gente, assim, ó, o manifesto ágil, teoricamente, ele deveria ser muito simples mesmo,
né? A ideia é trazer simplicidade, ou seja, trazer simplicidade para alguma coisa que não é simples, que é desenvolvimento de software. Desenvolvimento de software não é simples, não é trivial. Então, quanto mais simples eu tornar, maior é a minha chance de êxito. Eu acho que, no final, o intuito um pouco dessas pessoas que participaram do Manifesto Ágil foi trazer essa ideia. Se você simplificar um pouco a vida, você tem mais chance de êxito. Eu acho que é isso, né? Acho que a gente já explorou um pouco aqui. Valeria a pena a gente fazer, acho que num próximo vídeo, para a gente falar dos princípios, né? Então nós falamos aqui dos valores do ágil, para a gente falar dos princípios, mas aí eu queria saber se vocês querem complementar alguma coisa ou se tem mais alguma pergunta aí pipocando na cabeça de vocês. Olivia? Eu tenho uma. As damas primeiro, Vitão. Tá bom. Vamos lá. Eu lembrei de uma coisa importante aí, quando a gente fala de requisitos, né? Quando a gente fala de requisitos e de escopo lá no Ágil, a gente quer lá no Cascata, a gente quer sair na partida com o escopo fechado, né? Uhum. Quando a gente tenta mudar o mindset para Ágil, a gente fala que o escopo é flexível. Escopo flexível é diferente de escopo aberto. Eu só queria fazer essa contribuição. Uhum. Você parte de um escopo, de um requisito definido, mas que ele pode ser mudado durante o tempo. É bem diferente de escopo aberto. Escopo aberto parece que pode fazer qualquer coisa, né? Era só essa minha última contribuição. Não, mas é bacana, assim, é mais ou menos como eu preciso ter uma ideia do que eu quero fazer. Eu não preciso ter isso no detalhe. Mas se eu não tiver ideia nenhuma do que eu quero fazer, também não vai dar certo, né? Boa. Vamos lá, Vitones. O meu ponto, acho que acaba tendo até um pouco a ver com isso. Quando eu li aqui de novo os 3 valores, os 4 valores, o último, responder a mudanças, me soa um pouco abstrato em relação aos outros 3. O que é responder à mudança aí na visão ágil? Considera nesse meu escopo flexível. Vamos lá, eu vou chutar, tá? Se eu falar alguma besteira, vocês me corrijam, mas eu tô lá, tenho as minhas histórias, fechei esse escopo inicial, que é flexível, começo a trabalhar essas histórias de forma simples, então eu vou quebrando, né? Estou imaginando que eu vou quebrando essas histórias em histórias mais simples para eu fazer interações rápidas. E aí eu posso ter uma mudança no meio dessa história, eu posso ter uma mudança depois que essa história foi entregue, e como que de fato eu reajo em cima dessa mudança, assim, de uma forma bem resumida, tá, Olivia e Sabino? Só para eu me situar, porque quando a gente olha para o modelo tradicional, a gente sabe que tem vários problemas por eu andar de uma forma bem engessada, mas talvez em qualquer um dos modelos, seja no ágil ou no tradicional, a questão da mudança ela é muito forte, né? Porque ela pressupõe uma análise, talvez de parte ou de todo o escopo, e isso gera um retrabalho. As pessoas costumam fugir de retrabalho, costumam não gostar de fazer análise de risco, análise de impacto, e vão postergando, e no final essa mudança acaba inviabilizando o projeto. Tá, eu vou só fazer um comentário aqui sobre o modelo tradicional nessa sua pergunta, e depois aí eu devolvo a bola para a Olivia. É assim, ó, imagina que no modelo tradicional, teoricamente, a gente, lá no começo, a gente se preocupa muito em levantar requisitos, fechar escopo e traçar um plano para todo o projeto, né? Então é como a gente tem as fases iniciais, elas são responsáveis por todo o sucesso do projeto inteiro, né? Imagina que você chegou no final dessas fases iniciais, você tem um plano, você tem todos os requisitos, você tem tudo fechado, você já tem um cronograma, você já sabe que data você entrega cada uma das coisas, você já sabe quem vai fazer o quê, em que dia, já olhou feriado, já olhou o dia que o cara tem que tomar mais cafezinho, não sei o que. Ficou um tempão sentado, fechando todo esse plano, aí o cliente te liga e fala assim, cara, mudou aqui o negócio no produto, a gente não vai mais lançar um pedaço do produto, precisamos mudar. A tua vontade é matar o cara nesse momento. Então,
Como é que o ágil consegue resolver esse problema? Eu não sei se ele resolve, mas pensa, Vitão, que você não vai mais fazer um plano para todo o projeto, você vai fazer pequenos planos. Então não é a qualquer hora que pode ter mudança, né, Olivia? Ajuda a gente aqui. Tá bom, vamos lá. Gostei da parte de que você quer matar o cara, né? Quando a gente trabalha no cascata, que o Sabino gosta de chamar de tradicional, quando tem qualquer mudança de escopo e de requisito, a gente tende a ser reativo e a reagir negativamente, né? Você não quer devido a todos esses fatores que o Sabino falou. E aí, minha experiência do ágil diz o quê, né? Isso é uma sugestão, o que eu faria nesse momento. Ouviria, sim, a mudança e o impacto dela, perguntaria por que é importante, qual a dor, né? Qual dor essa mudança vai sanar. Entendendo o impacto, aí entra o papel do PO, se seu time tem um PO. O PO pode negociar. E aí tem que entender se essa mudança ela é mais prioritária do que o restante das atividades que o time tem. Se ela é mais prioritária, a gente vai fazer uma troca, entendeu? A gente vai fazer essa mudança e aí o restante das atividades que você tinha ali para aquela sprint que estava no seu plano mais atual, passa para a próxima sprint. Aí entra o papel muito forte do PO em negociar. A gente não fala não de cara, a gente avalia. Coisa que no modelo tradicional a gente tende a falar não. E por isso que é importante ter um PO experiente. Eu digo que o PO ele tem que treinar a falar não no espelho todos os dias. Não, 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 não. Porque se você também tem um Product Owner que fala sim para tudo, o time vai mal e você não vai conseguir atingir o resultado. E se a gente for pensar especificamente no modelo Scrum, cada sprint que você faz é como se fosse um pequeno projetinho. Então, cada sprint que começa te dá a oportunidade de replanejar o que você vai fazer. Teoricamente, né, a sprint ela ainda está aberta. Mas quando eu entro na sprint, eu deveria fechar. Então, Vitão, assim, para tentar fechar aí a explicação, eu também não deveria aceitar essa mudança a qualquer momento, porque senão eu não vou reagir bem a essa mudança. Então, se eu estou dentro de uma sprint, essa sprint está em andamento, para eu fazer uma mudança dentro dessa sprint, só se o mundo estiver acabando. Se não, é na próxima sprint. Mas na próxima sprint é muito mais sossegado, porque eu não tenho um plano fechado, né? Eu não tenho um plano tão rígido. E aí eu consigo administrar melhor essas mudanças. E aí se a gente falar de release, fica mais fácil ainda, né? Que são as entregas. Então aí é mais flexível ainda, tá? Então o modelo ele traz sim alguns momentos de mudanças, tá? Para facilitar a mudança e tem um momento do foco também, tá bom? Acho que é por aí. É isso, Vitão? Entendo que sim. Esse tema é bastante subjetivo, né? Mas era só para eu ter uma ideia de como lidar com uma situação dessa. Imagino que mudanças sempre existem e nem sempre a gente consegue falar não, porque às vezes o cliente não adianta se entregar algo que ele não quer, não vai pagar, enfim. Independente se é uma empresa grande, se é uma área interna, ou se é um cliente externo, um produto que você está fazendo de prateleira. Mas eu entendi, a dinâmica tem que ser no mínimo organizada, né? Então, provavelmente eu tenho uma agenda com o cliente, defino aí os momentos que é para checar a informação, e a partir daí eu negocio como lidar com aquela mudança. Imagina se fosse lá no exemplo que a Maísa deu pra gente, você tá com a documentação toda pronta, né? Aí o cara quer mudar, Maísa, não vai ser muito bem-vinda essa mudança, né? Verdade, não vai ser. Gente, eu, assim, até pelo tempo aqui que a gente se propôs a fazer de vídeo, eu acho que valeria a gente cortar aqui para fazer num próximo, né? Fechamos aqui um pouco dos valores, eu acho que depois na hora que a gente for para os princípios também vai voltar um pouco essas questões todas, e aí a gente
consegue, pelo menos fechando o manifesto ágil, aí acho que a gente consegue começar a estudar o modelo Scrum em si para responder a todas essas dúvidas que ficam na nossa cabeça, porque às vezes a dúvida não é do manifesto ágil em si, mas é do modelo. Como é que o modelo Scrum traz esse valor do manifesto ágil? Eu acho que é esse o ponto que a gente vai conseguir ver ao longo do nosso estudo. Certo, gente? Acho que é isso. Perfeito. Então, obrigado. Até a próxima. Valeu, pessoal.